A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos no dia 323 do nosso podcast. Leremos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Carta aos Romanos, capítulo 2, Provérbios, capítulo 26, versículos de 26 a 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como de um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Apareceram então línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia a expressar-se. Encontravam-se em Jerusalém judeus devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando ouviram o ruído, reuniram-se à multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração, diziam: Esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa língua de origem? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, e os romanos aqui residentes, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciando as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Todos estavam pasmos e perplexos e diziam uns aos outros: Que significa isso? Mas outros zombavam: Estão cheios de vinho doce. Pedro, de pé, com os 11 apóstolos, e em alta voz falou à multidão: Homens da Judéia e todos vós que habitais em Jerusalém, seja do vosso conhecimento o que vou dizer. Escutai-me com toda a atenção. Estes aqui não estão embriagados, como podeis pensar. É apenas a 3ª hora do dia.
Está acontecendo o que foi anunciado pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre todos, e vossos filhos e filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos. Mesmo sobre os meus escravos e escravas, derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. E mostrarei prodígios no céu em cima e sinais na terra embaixo, sangue e fogo e nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem comprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, quis que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes pregando-o numa cruz. Deus, porém, o ressuscitou, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Com efeito, Davi diz a seu respeito: eu via sempre o Senhor diante de mim, porque está à minha direita, para que eu não vacile. Por isso alegrou-se meu coração e exultou minha língua. Mas ainda minha carne repousará na esperança. Não abandonarás minha alma no Hades, nem deixarás o teu santo conhecer a decomposição. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria com a tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos com toda a liberdade que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Ora, ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado solenemente que um dos seus descendentes se sentaria no seu trono. Assim ele previu a ressurreição do Cristo, e é dela que disse: não foi abandonado no Hades, e a sua carne não conheceu a decomposição. A esse Jesus Deus ressuscitou, e disso nós todos somos testemunhas. E agora, exaltado à direita de Deus, ele recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai e o derramou, como o estáis vendo e ouvindo. Davi não subiu ao céu, mas ele diz: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como estrado para teus pés. Portanto, que toda a casa de Israel reconheça com plena certeza: a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram com o coração comovido e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras ainda, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, foram acrescentadas a eles cerca de 3.000 pessoas. Eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apossava-se de todos o temor, e pelos apóstolos realizavam-se numerosos prodígios e sinais. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo.
E cada dia o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que eram salvas. Carta aos Romanos, capítulo 2. Por isso não tens desculpa, ó homem, quem quer que sejas, tu que julgas. Ao julgares os outros, condenas a ti mesmo, já que fazes as mesmas coisas que julgas. Ora, sabemos que o julgamento de Deus se exerce segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Ó homem, tu que julgas os que praticam tais coisas, e, no entanto, fazes o mesmo também tu, pensas que escaparás ao julgamento de Deus? Ou desprezas a riqueza de sua bondade, de sua tolerância, de sua longanimidade, não entendendo que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento? Tu, porém, com teu endurecimento e o coração impenitente, acumulas para ti mesmo ira no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Aos que, perseverando na prática do bem, buscam a glória, a honra, a incorruptibilidade, Deus dará a vida eterna. Aos que, porém, por egoísmo desobedecem à verdade e obedecem à iniquidade, estão reservadas a ira e a cólera, tribulação e angústia para todo aquele que faz o mal, primeiro para o judeu, mas também para o grego, mas glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, primeiro para o judeu, mas também para o grego, pois Deus não faz acepção de pessoas. Todos os que pecaram sem a lei perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Com efeito, não são justos diante de Deus os que ouvem a lei, mas serão justificados os que observam a lei. Quando os gentios, embora não tenham a lei, cumprem o que a lei prescreve guiados pelo senso natural, esses que não têm a lei tornam-se lei para si mesmos. Mostram que a obra da lei está inscrita em seus corações. Sua consciência testemunha juntamente com seus pensamentos, que ora acusam, ora defendem. Assim será no dia em que Deus julgar os segredos dos seres humanos, segundo o meu Evangelho, por meio de Cristo Jesus. Tu, porém, te chamas judeu e colocas na lei da tua segurança e te vanglorias em Deus. Tu conheces sua verdade e sabes discernir o que é realmente importante, sendo instruído pela lei. Tu estás convencido de ser guia dos cegos, luz dos que se encontram nas trevas, instrutor de ignorantes, mestre dos simples, por teres na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Como então ensinas aos outros e a ti mesmo não ensinas? Pregas que não se pode roubar e roubas? Dizes que não se pode cometer adultério e adulteras? Detestas os ídolos e, no entanto, roubas os templos? Tu que te vanglorias da lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? De fato, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado por vossa causa entre os gentios. Na lei, a circuncisão é útil, se cumpres a lei. Se, porém, és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Se, portanto, a incircuncisão observar os preceitos da lei, sua incircuncisão não será considerada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza cumpre a lei, te julgará, a ti que, embora possuas a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Não é judeu quem o é exteriormente, nem é circuncisão a que é visível na carne, mas é judeu aquele que o é interiormente, e a circuncisão é a do coração, segundo o Espírito, e não segundo a letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Provérbios capítulo 26,
versículos de 26 a 28. Dissimulará o ódio enganosamente, mas a sua malícia será revelada na assembleia. Quem cava um buraco, nele cairá. Quem rola uma pedra, ela retornará contra ele. A língua enganadora não ama a verdade. A boca aduladora causa ruína. Olá, eu sou o Padre Rodrigo Ribas. Vamos refletir hoje acerca do capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. O capítulo 2 está centrado no episódio, na narrativa de Pentecostes. Pentecostes nós lemos em paralelo com Êxodo capítulo 23, que vai nos apresentar a festa da colheita. Agora, no Pentecostes, Jesus apresenta ao Pai os primeiros frutos da sua colheita. Ele veio, ele pregou, ele plantou. Agora ele apresenta ao Pai os primeiros frutos, a comunidade apostólica que representam isso. A festa da colheita, ela ganha agora um novo significado em Pentecostes. Pentecostes se torna a festa do Espírito, o Espírito que vai impulsionar o início da igreja. É aqui que nós vamos ver o início da caminhada eclesial. Dentro da narrativa de Pentecostes, nós vamos perceber alguns símbolos do Espírito Santo, do qual nós destacamos 3. O vento forte, o fogo e a oração em línguas, dando uma ênfase na língua materna. O vento e o fogo, eles representam as manifestações de Deus no Antigo Testamento, aquilo que nós chamamos de teofanias, como Deus tem se manifestado ao longo da história para o seu povo eleito. A língua materna, ou a oração em línguas, aqui nós também vamos fazer uma alusão ao livro do Gênesis, no capítulo 11, onde nós refletimos sobre a Torre de Babel, que significava uma afronta a Deus, onde os homens se achavam autossuficientes e queriam chegar até Deus da sua própria maneira. Por isso, ninguém se entendia. Eles quebraram a unidade com Deus. Agora, em Pentecostes, o Espírito Santo age porque eles estavam unidos. É na unidade que há o entendimento. Não é mais o homem que quer chegar a Deus através da sua própria língua, mas é Deus que concede isso como dom. Por isso há o entendimento entre eles na sua língua materna. É aqui também que nós vamos reconhecer os efeitos do Espírito Santo. Primeiro, a reconstrução da harmonia. Embora cada um fale na sua própria língua, todos se entendem. Há o entendimento, a harmonia que havia sido quebrada, talvez até pela divisão, quando não ficaram no episódio da cruz, agora a harmonia ela é reconstruída, todos se entendem. Isso já chama o segundo ponto, o segundo efeito do Espírito Santo, que é o perdão. Maria e João, eles são sinais do perdão diante dos demais. Por quê? Porque os demais, eles não permaneceram na cruz. E agora, então, há esta acolhida para que possa reiniciar a caminhada, o perdão. E o terceiro é a consagração da comunidade para que ela se torne sacramento, sinal. São as línguas de fogo aqui apresentadas. São sinais da ação do Espírito Santo na vida da igreja. O sinal é o sacramento, é Cristo presente no meio da igreja. A partir de agora, a comunidade está consagrada para ser sinal no meio de toda a humanidade. Logo após, nós vamos ver Pedro fazendo um discurso profético. Ele começa explicando aquilo que está acontecendo para aqueles que porventura não estavam entendendo. Ele faz isso, inclusive, mencionando personagens do Antigo Testamento, como o profeta Joel, para dizer que agora a igreja vive a plenitude do Espírito. Pedro ainda, ele denuncia todo o crime cometido contra Jesus. Em contrapartida a isso, a comunidade agora ela vai buscar viver o perdão e a misericórdia. Pedro conclui o seu discurso, o seu anúncio,
dizendo e afirmando isso com certeza: Jesus ressuscitou, ele é o Messias. O discurso de Pedro, levando em consideração que também é um discurso testemunhal, ele gera na comunidade a adesão à fé, a escolha à fé. Prova disso é o batismo, porque muita gente vai começar a acreditar e mudar de vida. O batismo é isso na nossa vida, é o resultado da adesão à fé. O autor ainda apresenta aqui um número, 3.000. Isso é para provar a vitória do Espírito Santo sobre o mundo. O capítulo 2, ele termina descrevendo como deve ser a comunidade desses batizados. A comunidade, novo povo de Deus, que acolheu a Cristo através da sua fé, precisa viver embasada em 4 alicerces. Primeiro, a catequese, que é o ensinamento dos apóstolos. Segundo, a vida comunitária, que é a união fraterna. Terceiro, a Eucaristia, que é a fração do pão. E quarto, a oração. São pilares também para a nossa vivência cristã hoje como comunidade de fé. No capítulo 2 de São Paulo aos Romanos, nós vamos ver Paulo cobrando dos judeus a vivência de acordo com o conhecimento que se tem, porque eles já conhecem a Deus através das Escrituras. Os judeus, em contrapartida, eles não são um povo privilegiado diante dos demais povos, mas eles têm sim uma maior responsabilidade por eles já terem o conhecimento da lei. E daqui nós podemos fazer uma ligação com a nossa vivência cristã. Nós, irmãos e irmãs, cristãos, batizados, que temos o conhecimento de Jesus Cristo, que nos relacionamos com Jesus Cristo, que somos chamados a ter intimidade com o Senhor. Nós somos convidados a viver de acordo com o ensinamento que nós recebemos. Sermos cristãos na vida concreta, no nosso dia a dia, testemunhando Jesus para todos. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!